Olá, tudo bem, pessoal? Aqui, professor Marcos Melo, para a gente prosseguir nos nossos estudos focado no vestibular. Se você me acompanha, sabe disso. Se está chegando agora, seja bem-vindo e esse é o nosso propósito. Preparar você aí para os principais vestibulares do país. Hoje eu escolhi um tema que eu estou apostando, faz há um tempinho que não aparece, que é a crise do socialismo. Então, até porque está fazendo aniversário, certo? Foi em dezembro de 91 que se dissolveu a União Soviética e é considerado, então, o ápice dessa crise do socialismo. Então, você, às vezes, né, quem não é da área, não passa batido, né, como se diz aí na gíria, mas as pessoas que vão fazer sua prova, não, né, são professores universitários, provavelmente fizeram parte de debates, mesa redonda, congressos sobre o tema, né, em função do seu aniversário. Então, você deve ficar atento, porque essa pessoa, então, está influenciada por esse fato, por esses acontecimentos, e pode, então, cobrar isso de você. Então, vamos direto ao assunto, sem enrolação. Eu vou deixar aqui um quadrinho, né, com alguns slides, se você quiser, você pode anotar, e quando for necessário, eu vou dar um destaque para ele, para a gente prosseguir nossa conversa, certo? Então, olha, primeiro, nós temos que pensar nos problemas, certo? Se, então, houve a crise do socialismo, quais foram as razões dessa crise? E eu alencaria esses três tópicos que estão aí uma excessiva centralização administrativa, certo? A burocracia. Então, aqui nós não queremos julgar, não, eu sempre falo isso para vocês, você está fazendo, por exemplo, vestibular, se ainda está fazendo outros que tenham testes, por exemplo, ou se está se preparando agora para o ano que vem, então, quando tiver juízo de valor, melhor, pior, foi bom, foi ruim, você já desconfia porque historiador não trabalha com esse juízo de valor. E nós vamos também fazer isso aqui. Então, não cabe a gente dizer, olha, o socialismo não deu certo, ou deu certo, não é? É analisar, tentar analisar friamente todos os aspectos e, pensando no vestibular, o que o examinador colocar lá de cobrança, você vai ser capaz de resolver. Então, o que seria, então, apontado aí por muitos especialistas como uma das razões da crise do socialismo? Essa centralização, eu vou dar um exemplo aí para facilitar o entendimento para vocês. Vamos supor que eu chegasse aqui e não tivesse giz para a gente ter a lousa. Vocês estão ansiosos, vocês querem a aula, porque, afinal de contas, vocês vão prestar vestibular. Então, o que nós faríamos? Tentaríamos resolver esse problema rapidamente. Se o meu caso, por exemplo, pediria para aquelas, né, pessoas que ficam ali no corredor, olha, arruma um giz para a gente. Se a gente não tivesse sucesso nisso, aí um aluno, vamos fazer uma vaquinha aí, cada um dá 50 centavos, vai alguém correndo ali na papelaria da frente, compra o giz. Nós iríamos usar nossa iniciativa para tentar resolver aquilo rapidamente, para interesse nosso. O que acontecia no caso da União Soviética? A excessiva centralização. Então, continuando no exemplo, eu imagino pode te ajudar a pensar a ideia. Eu peço para a garota aí do corredor. Aí ela fala assim, olha, eu não tenho autonomia para ir comprar esse giz ou arrumar por aí. Eu vou pedir para a coordenadora. Ela chega na coordenadora, a coordenadora fala, olha, eu não tenho autonomia para decidir, vou levar a direção. Então, veja, né, até se resolver o problema, resumindo, para a gente não ficar muita conversa, já acabou o tempo da aula, certo? Até ser resolvido. Então, foi essa centralização, essa burocracia que acabou trazendo problemas para a União Soviética. Então, são dois aspectos diferentes. Aqui a gente vai focar mais na crise, mas bem en passant, a União Soviética, com esse modelo, chegou a disputar, né, corrida espacial, por exemplo, foi o primeiro país a colocar um ser vivo em órbita da Terra, era uma cadela, que aí a proposta era só saber os efeitos, né, fora da atmosfera.
Depois, foi o primeiro país a colocar um homem em órbita da Terra. Tenho quase certeza que você já ouviu essa história, o Yuri Gagarin, que, né, disse a Terra é azul. Alguns especulam se realmente ele falou isso, mas enfim, isso não vem ao caso, né? Todos têm isso como uma verdade e não interfere muito também na história, sem nenhum problema, né? Enfim, então, mas foi o primeiro homem a ser colocado em órbita da Terra. Então, durante muito tempo, principalmente ali, né, depois da Segunda Guerra Mundial, então, se você for pensando em décadas, a guerra acabou em 45. Então, a década de 50, de 60, de 70, a União Soviética conseguiu esse equilíbrio, no mínimo, na corrida espacial, né? Outros problemas nós vamos falar já já.